Muito boa noite para você que acompanha a TV Pai Eterno. Está no ar mais um programa parlatório. O assunto de hoje é o futebol, uma das grandes paixões do povo brasileiro, um esporte que desperta a alegria, o entusiasmo e também as emoções do torcedor apaixonado por esse ou por aquele time, mas que também pode ser o fio condutor para histórias de fé. A relação entre esses dois mundos vai além de celebrar um gol apontando os dedos para o céu ou fazer uma oração antes de entrar em campo. Ela pode ser estendida para a vida fora dos gramados. E para falar sobre como o futebol influencia a religião e vice-versa, a gente recebe alguém que entende muito desses dois assuntos. Eu converso a partir de agora com o ex-jogador Hernanes, que agora também se aventura na carreira de escritor. É isso mesmo, ele lançou recentemente o livro Carta do Profeta. Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima tem 38 anos de idade. Nasceu em Recife, mas se mudou para São Paulo aos 15 anos para jogar bola. A carreira decolou no São Paulo, onde foi campeão várias vezes. O bom desempenho chamou a atenção do futebol europeu. O meio-campista jogou por alguns anos na Itália, período em que foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Depois, ainda passou pela China até retornar ao Brasil no ano passado. Inclusive, foi quando ele anunciou a aposentadoria. Voltou a morar na Itália com a família e agora está se dedicando a cuidar da sua vinícola e também a escrever livros. Hernanes está lançando seu primeiro livro, Carta do Profeta, em alusão ao apelido de quando jogava. Hernanes, tudo bem? Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. É um prazer estar falando contigo, falando com telespectadores. E, enfim, aí é boa tarde, nem sei que o fuso horário agora está aqui, já acabou de anoitecer. Tá certo, o nosso programa sempre vai ao ar no domingo, sempre às 9h30 da noite. Então, boa noite para o Brasil, já está ótimo. Ô, boa Hernanes, noite. Tá certo, seja bem-vindo ao nosso programa parlatório, porque quando a gente fala no Hernanes, a gente lembra de futebol, né? Mas agora, inclusive, eu acho que você tem até na sua mão essa nova tarefa, esse novo desafio. Você que é escritor, não é isso? Está lançando o livro? É isso aí. Fresquinho, acabou de... sem sair do forno. Aqui, ó, Carta do Profeta. Carta do Profeta. Bom, quando a gente fala em Carta do Profeta, eu me lembro, né, que você era chamado de profeta e ainda é chamado de profeta quando jogava futebol. Antes da gente falar do livro, o que você acha da gente voltar um pouquinho para falar um pouquinho da carreira do Hernanes, que chegou até onde chegou com tanto sucesso, né, com tanta glória. Isso é muito, muito importante. Agora, você nasceu lá no Nordeste brasileiro, mas você não jogou lá. Você começou a jogar em São Paulo, foi isso? Isso mesmo. Eu dos 8 aos 14 anos, eu jogava somente futebol de salão. Então, somente aos 14 anos que um olheiro, vendo os jogadores do futsal, fez uma seleção com esses jogadores e montou um time que era chamado Unibol. E disputamos ali 2 campeonatos, inclusive fomos bicampeão pernambucano, sub-14 e sub-15. E depois dali foi meu primeiro contato com o futebol de campo. Depois dali, já fui diretamente para São Paulo, me aventurar nas equipes de São Paulo. Você não tinha vontade de jogar no esporte, não? Olha, eu tentei fazer. Eu me lembro que eu, sem falar para ninguém, porque ia ter a Copa Nike que o esporte ia disputar, é um importante torneio para aquelas categorias. E eu queria disputar com o esporte, fui lá no esporte, fiz um teste também, assim, fui 1 ou 2 dias, fiz uma peneira lá, mas enfim, eram vários jogadores, não fui notado, e retornei à Unibol e dei sequência, né, à minha vida lá no Unibol. Aí depois eu acabei me aventurando para São Paulo. Tá certo. Você, quando você jogava futebol, tem o apelido de profeta, mas antes tinha um apelido diferente, era Pi. Como é que era esse apelido, hein? Conta pra mim. Verdade. A minha infância,
meus familiares e amigos me chamavam de Pi. Meu pai, ele assim, era um grande apelidador. Toda criança que nascia, ele dava um apelido, então ele me deu esse apelido aí. Mas explicou por quê? Não, era porque eu era pequeno, né? Ele falou, me chamava primeiro de um pichocho. Quando eu era pequenininho, aí fui crescendo e ficou Pi. Aí virou Pi. Ô Hernandes, quando você foi para São Paulo, você foi sozinho, sua família foi também? Como é que foi essa mudança? Não, eu fui sozinho, com amigos. Na época eu me lembro que éramos em 4, e inclusive esses outros 3 que foi comigo, eles também jogavam nesse mesmo time que eu citei, né, o Unibol. E a gente foi junto e ficamos na casa de um nosso empresário lá, e lá ele ia arrumando algumas peneiras, né, alguns testes, e a gente ia, enfim, tentando aí ver se estava certo, né? E fizemos um período de 1 ano de testes. Ô Hernandes, sempre a pessoa quando vai em busca de um sonho, que é esse o seu que você foi, é claro que você vai com o talento, mas você vai muito com a fé também. Esse 1 ano que você passou lá, fazendo testes, tentando buscar uma vaga num grande time, como é que era essa questão religiosa na sua vida? Boa. Até na tua introdução foi muito legal, tu falou, né? Que o futebol, e por ser no Brasil também, porque o Brasil, nós somos um povo muito esperançoso, muito cheio de fé, e aqui, por exemplo, na Europa, na Itália, é muito diferente a questão, né? Futebol com fé, os jogadores não fazem aquela oração antes de entrar em campo, assim, é bem diferente, né? Mas enfim, no Brasil nós temos essa cultura, né, de nos apegarmos com Deus e de aumentar nossa fé, nossa esperança, porque no futebol você não sabe o que vai acontecer em campo, né? Você está ali exposto a sofrer um ato às vezes de violência, você realmente não tem controle se vai jogar bem ou vai jogar mal, você se prepara, você faz tudo, mas você acaba não tendo a certeza que vai ter uma boa performance, que o time vai ganhar. Então, quando envolve muita incerteza, a gente sempre tende a se apegar ao lado da fé, né? Então, o futebol realmente chama esse lado metafísico, né? Espiritual. E nesse ano aí foi interessante porque também quando eu saí de casa, eu realmente eu tive um encontro assim com a Bíblia, e a minha curiosidade, a minha confiança era tudo naquele livro, né? Assim, o que eu lia eu colocava em prática, o que eu aprendia eu praticava. Então, naquele ano foi o ano onde realmente começou, era o ano 2001, o meu relacionamento com a Bíblia, e depois de lá para cá nunca mais parou, né? Assim, então foi uma crescente, né? E ali já estava bem assim conectado mesmo com os ensinamentos da Bíblia. Desde quando você começou a jogar no São Paulo, você já executava, você já falava versículos da Bíblia, você levava essa ideia religiosa ali para os companheiros, antes do jogo, para o vestiário? Como é que era na concentração? Isso. Assim, eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de ser o too much, né? Assim, que ser em excesso, né? O exagerado, muito. Então, apesar de eu ter uma grande fé, de estar sempre lendo a Bíblia, eu sempre tive o cuidado de não querer, assim, ser aquele chato, né? Que fala assim, isso aqui, isso aqui, é assim, é assado, ou... Enfim, eu sempre procurei ter muito tempero em passar as coisas. Mas chegou um tempo que realmente eu já tinha uma desenvoltura, um entendimento, e uma prática também diária, né, que a gente fazia reuniões nas concentrações e tinha sempre assim 2, 3 jogadores que eram um pouco mais já experimentados na Bíblia, e a gente realmente passava para os companheiros, né? Tínhamos ali um momento de compartilhar
os ensinamentos e fazer oração e tudo. Então a gente tinha esse momento realmente. Eu era um dos que encabeçava essa... O Hernando, você falou, o futebol é muito diferente mesmo, né? Ele tem aqueles momentos de alegria extrema, de tristeza também, uma forma muito ruim às vezes, né? Da forma como você perde, mais alegria da forma como você ganha. E qual foi aquele momento mais importante que você teve que utilizar a religião, a sua fé, para colocar isso na cabeça das pessoas, que aquele momento era importante acreditar em Deus sempre? Olha, assim, na verdade, eu sempre usava, né, essa minha comunhão sozinho, comigo mesmo, para me abastecer, e aí eu transmitia essa confiança, né, aos companheiros, né? Eu me lembro que no ano 2018 eu queria muito, né, conquistar o título, que seria o 3º título consecutivo, e me veio essa inspiração, né, de que naquele momento a gente seria o único que se conquistasse aquele título. E a gente estava, assim, embaixo, foi um ano difícil, e a gente foi subindo, e quando a gente estava chegando, né, eu cheguei para os companheiros e falei, já com muita fé, com muita confiança, né, eu falei para os companheiros, né, antes da gente ganhar, eu falei assim, ó, chegava no treino e falava, bom dia, tricampeões brasileiros. E os caras, assim, achavam um pouco estranho, né, aquela minha saudação, assim, antes de ser campeão, e a gente foi se aproximando, e depois, quando eu estava para conseguir, a gente não estava tão certo, deu umas vaciladas, e ali naquele momento eu me lembro de realmente me abastecer com essa fé e de, assim, não, galera, vamos lá, não vamos agora esmorecer não, vamos conquistar, vamos finalizar essa obra que a gente começou. Então, ou seja, esses eram os momentos que eu tinha que me fortalecer, né, no secreto para, né, ali em público com os companheiros, não deixar a peteca cair, né, assim, manter o moral. Hernandes, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar para a gente falar da sua vida na Itália, em Turim, a gente vai falar da seleção brasileira, desse trabalho seu também como produtor de uva, de vinícola, né, dono de uma vinícola, e também do livro, pode ser? Maravilha. Tá certo. Gente, então não saia daí, no próximo bloco a gente fala muito mais sobre a ligação do futebol com a religião. Eu volto em instantes. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Oi, gente, o Parlatório está de volta, hoje com a presença especial do ex-jogador de futebol Hernanes, que está lançando o seu primeiro livro religioso, Carta do Profeta, né? Ô, Hernanes, fala desse livro pra gente, porque você hoje mora num dos países mais católicos do mundo. Você mora na Itália, na cidade de Turim, não é isso? É isso, estou morando aqui na Itália, joguei muitos anos aqui, e gostei muito daqui e, enfim, as dinâmicas da vida, né, me trouxe aqui de volta. E quantos anos você jogou aqui. Aí? Joguei 7 anos. 7 anos. Há quanto tempo está em Turim? Praticamente um ano e meio, né, desde que eu parei de jogar e voltei para cá. Já teve a oportunidade de ver o Santo Sudário? Não, ainda não. Ainda não. Inclusive é uma coisa que eu às vezes eu passo pelos pontos turísticos e falo, gente, eu preciso vir aqui, eu nunca vi nesse lugar aqui, né?
minha mentalidade de jogador ainda, que a gente estava sempre corrido, sempre com viagem, concentração, e que a gente não parava para visitar os pontos turísticos, mas enfim. É porque esse manto sagrado está aí guardado, né, numa das igrejas onde você mora, em Turim. Aliás, eu já tive a oportunidade de ver uma igreja maravilhosa, muito bonita. Ô, Hernanes, aí você então parou de jogar futebol, mudou para a Itália, montou uma vinícola, é isso? Isso. Aí começa em 2015, vindo aqui nessa região, a região do Piemonte aqui, né, uma das regiões mais conhecidas, que faz o Barolo, o Barbaresco, são os vinhos assim, top 5 vinhos conhecidos no mundo, então é uma região muito famosa, muito bonita, e eu vim aqui fazer uma visita e me encantei com o lugar. Eu falei assim, já estou há 5 anos aqui na Itália, preciso criar uma raiz aqui, gostaria de comprar uma casa. E aí quando eu encontrei a casa, já tinha o parreiral, eu falei, poxa, que legal, vou fazer o meu vinho. E aí veio a ideia de fazer o vinho, aí depois agora temos aqui na vinícola temos restaurante, temos os quartos na acomodação, então, enfim, e agora estou aqui administrando, né, tudo isso. Pois é, nós falamos da sua vida, falamos de tudo, agora eu quero falar do livro, né? Me conta o que tem na Carta do Profeta. Tem, como eu te falei, né, desde 2001, que fui morar em São Paulo, fora de casa, tinha meus 15 para 16 anos, e eu conheci a Bíblia e comecei a ler, e minha curiosidade, me apaixonei pelo livro, e então foram aí anos de estudo, de leitura da Bíblia e de outros livros que falavam da Bíblia, de ouvir também pessoas mais experientes, pessoas de fé, pessoas instruídas, né, nesse campo. E tendo viajado, eu toquei em várias culturas, em várias cidades, e eu adquiri experiência e um filtro muito legal para poder interpretar, né, para poder colocar cada coisa dentro do seu contexto. Então esse livro ele tem assim, uma mensagem, na verdade, uma mensagem muito direta, que vem do meu coração, que vem da minha vontade de trilhar esse caminho. E eu sempre fui um cara muito autodidata, e assim, pegava as coisas e eu tentava fazer e desenvolver ali sozinho. Então, nesses meus anos aí de estudo, e mais do que estudo, né, colocando em prática, porque o futebol para mim foi o meu laboratório, né? Meu laboratório, e hoje eu até digo que eu não tenho mais fé em Deus, porque fé você tem quando você ainda não tem a experiência, mas depois que tem a experiência de andar com Deus, de andar, né, guiado pela palavra, né, pelos ensinamentos, você se certifica que esse livro é tão poderoso, tão verdadeiro, que a fé, ela dá lugar à certeza, né? Então... Certeza, né? Agora você fala que traz um livro, uma mensagem, né? Diante de toda essa experiência que você viveu e vive. Qual que é essa mensagem? A mensagem é que o Evangelho, que são... que é o Novo Testamento, mas que não só isso, porque ele já estava de maneira escondida no Velho Testamento. O Evangelho, que são as boas novas, né, as boas notícias, aí que entra o ponto que eu falei da minha experiência de viajar. Eu percebi que, por ser uma mensagem tão simples, uma boa notícia, às vezes nós tendemos, ou a religião, ou o sistema eclesiástico, de querer complicar as coisas ou querer enfeitar as coisas, e se mistura um pouco, né? Então, quando eu vou para o Brasil, estou no Brasil, eu vejo que a gente no Brasil tende muito a misturar o Evangelho com o judaísmo. E quando a gente vem aqui para a Itália, a gente tende um pouco a misturar o Evangelho com os rituais
da Roma antiga, né? E então minha mensagem é essa, um evangelho assim, sem mistura, muito direto, objetivo, porque, como dizia Jesus, vocês que estão cansados, vinde a mim. Vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, às vezes, eu trilhei esse caminho, né? Muitas vezes o fardo é pesado da religião, né? Mas o evangelho, ele, como está atrás de uma das frases, né, que eu coloco no livro, ele é o remédio para a alma do homem. Então, essa mensagem, né, que o evangelho, ele é o remédio, que não precisa de nenhuma mistura, não precisa... Hernandes, a gente começou falando exatamente dessa dicotomia, né, da religião e do futebol. Eu queria te fazer as duas perguntas ao mesmo tempo. De que forma a fé te ajudou a vencer no futebol, né? E de que forma o futebol te ajudou a ter fé que você fala como verdade? Boa. Olha só. Vamos lá. Primeiro, como a fé me ajudou no futebol. Um caminho de um jogador, ele é cheio de incertezas. Então, o cara tem que confiar somente ou na sua força, ou no seu talento, ou na sua disciplina, ou na sua habilidade. E eu, dos 16 aos 20 anos, eu estava ali, eu era um cara muito determinado. Era um cara habilidoso, mas não conseguia vencer. No sentido assim, vencer era, naquela idade, naquele momento, era assinar um contrato profissional com São Paulo, pois ali me dava um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de segurança. No começo você quase foi dispensado do São Paulo, né? Isso aí, é isso aí. Quer dizer, eu cheguei a ser dispensado quando eu tinha 20 anos, porque quando chega a 20 anos, ou você é dispensado, ou você você faz um contrato para ir ao profissional. Então, nessa idade, entre os 16 e 20 anos, os caras nunca me procuraram para fazer o contrato. Teve até uma vez que teve um treinador lá, o único, falou assim, esse menino aqui, eu faço uma recomendação para que faça o contrato com ele, mas não passou disso. Depois o treinador do profissional falou assim, na categoria de base não tem nenhum jogador que pode vir para o profissional, né? Então, ou seja, não tinha nenhuma estabilidade para mim. E aonde eu me fortalecia para continuar dando o meu melhor. Porque quando você vê um cenário de incerteza e de não probabilidade de sucesso, a tendência normal, natural, nossa, é a gente esmorecer, a gente baixar a nossa energia vital e a gente não consegue mais se dedicar, se empenhar tanto, ter tanto compromisso com aquilo. E porque a gente esmoreceu, a gente não vai conseguir. Mas aí é onde entrou a fé, porque essa palavra foi muito forte comigo, né? Que dizia assim, o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu entreguei a minha vida, né, nas mãos de Deus. E essa fé de que não sabia como eu iria, né, ter sucesso, e ter sucesso é chegar ao profissional, ela me deixou motivado. Apesar de todo o contexto ser de não possibilidade, não probabilidade de sucesso. Então, a fé me ajudou aqui, sabe? Muitas vezes foi assim, muitas vezes é uma palavra que mais um exemplo para a gente não alongar muito. Também tive uma experiência que eu fui emprestado do São Paulo, aí já tinha conseguido, já estava no profissional, e aí no ano sucessivo eles me emprestaram, né, para jogar em outro time. Eu fui emprestado e lá eu estava na situação que era não estava mais nem sendo selecionado para ir para o banco, então estava assim, ficando de fora totalmente, né, dos planos daquele time que eu já estava emprestado. Então imagina do São Paulo. Enfim, naquele momento também eu abro a Bíblia, Isaías 30, versículo 15, me diz:
em se converter e em sossegar está a tua salvação. Na tranquilidade, na confiança está a tua força. Maravilha. Então... E eu queria incluir, eu quero até que você vai encerrar, porque eu quero uma reflexão sua, que é claro, vai de encontro ao que você estava dizendo também. A gente sempre encerra o programa, Hernandes, com uma reflexão, e eu peço para você fazer um comentário dessa mensagem do grande cientista Albert Einstein, que já inclusive foi citado por você. Ele disse, abre aspas, há duas formas para viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres. A outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Comente pra gente. Eu acredito que todas são milagres. Porque quando a gente observa como as coisas, como a vida, como a natureza, como tudo é maravilhoso, né? E existe um quê em cada coisa, e isso a ciência tem demonstrado, porque cada vez que ele vai mais a fundo, fica mais misterioso, né? A física quântica agora, tu não consegue desvendar. Quando o mundo era mecânico, dos gregos, era muito fácil entender, assim, muito fácil no sentido, era mecânico, tem um átomo, tem a engrenagem, então tudo roda aqui e fica muito fácil de ser compreendido, mas agora a física ela mostra que não, é um emaranhado de coisas e que é energia que se transforma em matéria. Então a física e a ciência têm demonstrado que realmente tudo é milagre, que tudo é tão maravilhoso que o Criador fez com a sua grande ciência. Maravilha. E tudo é milagre. Graças a Deus. Olha, Hernandes, bom demais falar com você, sabe? Eu queria até deixar registrado aqui, você nasceu no dia 29 de maio, não foi isso? Isso. No dia que minha mãe nasceu e minha esposa nasceu também. 3 pessoas no dia 29 de maio. Que maravilha. Que coincidência. Então, olha, uma coincidência maravilhosa, mas foi excelente conversar com você. Obrigado mesmo pela sua lição de vida, porque você é um vencedor e está levando essa mensagem de fé, de esperança, de coragem para todas as pessoas através do seu livro. Muito obrigado a você. Obrigado, foi um prazer. Grande abraço, olha, e para você também que nos acompanhou em mais um parlatório, meu agradecimento especial. Desejo que essa semana seja cada vez melhor na sua vida. Gostou da entrevista? Tá certo? Um abraço, tchau e até a próxima.